E aí, ferásticos, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão aqui no canal Naked Mind. A primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso convidado de hoje vai deixar a marca dele no quadro, escolher uma cor e deixar um traço lá. Então, esse é o nosso convidado de hoje, o André. Hello! Ele vai escolher aqui a cor. Vamos lá. Ah, da hora. Ah, tenho que comprar um negocinho, né, pra deixar tudo aqui. Mas Você quer terminar ou terminou? Tá de boa? De boa. Não. Ah, tá, beleza. Terminar um pouquinho. Aham. Show. Bora pra conversa. Bora pras conversas. Aí. Tudo bem, pessoal? E aí, ferásticos? Vocês estão de novo aqui no canal Naked Mind e aqui a gente vai desnudar a mente do nosso convidado, André. Então, começando do começo, você pode se introduzir, falar se você é casado, solteiro, divorciado, Tá. o que você faz, o seu nome de novo, sua idade e o que você quiser. Beleza. Então, meu nome é André Rodrigues, eu tenho 34 anos, sou solteiro e atualmente eu estou aqui nos Estados Unidos estudando mestrado em teologia, mas eu tenho um background em educação física. Então eu trabalhei muito tempo como educador físico, trabalhei muito tempo como personal trainer e agora estou aqui tentando terminar a minha faculdade, né? Minha segunda faculdade. Ó, da hora. E eu sempre pergunto para todos os convidados qual é a frase favorita deles. Alguma frase que impactou muito a vida deles e por que eles gostam tanto dessa frase. Certo. Qual seria a sua? A minha frase seria basicamente um verso bíblico que está lá em Filipenses 4, verso 13, que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Então, em momentos de fraqueza, momentos de dificuldades e dúvidas e tal, que eu já passei e enfrentei na minha vida, eu procurei, me apoiar nesse verso, né? Porque eu tenho a minha fé em Deus e eu creio que Ele me fortalece em todos os momentos em que eu estou com dificuldades, né? Então essa frase, ela realmente tem me acompanhado já há muito tempo. E tem alguma história que você pôde usar muito bem essa frase que você fala assim, nossa, essa me salvou, essa frase, me deu forças de novo? Sim. Eu trabalhei como missionário nas Filipinas e por diversas vezes a gente se viu realmente muito pressionado pelas circunstâncias do local e tudo mais, né? Principalmente no início, quando eu estava lá vivendo, porque eu estava vivendo em uma outra cultura, em um outro contexto, né? Nossa, onde eu precisei me adaptar com muitas coisas, né? E também a questão de eu estar longe da família e estar, em um local onde o idioma não era o idioma que eu falava. Eu inclusive, não me comunicava no idioma deles. Então, eu passei, por muitas dificuldades, passei, por momentos realmente de, depressão mesmo, vivendo ali meio que isolado, sabe? Sem poder me comunicar com as pessoas. Então, nos momentos em que realmente eu estava pensando em desistir, em voltar para casa e jogar tudo pro alto, entendeu? Eu me lembrava desse texto de Filipenses, capítulo 4, verso 13, que diz lá que nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Então, eu buscava canalizar a minha fé no que esse versículo dizia e assim eu continuava. E como que foi, então, você ficou quanto tempo lá? Já é a segunda vez, né, que você está indo? Essa foi a terceira. Terceira? Nossa, você passou por tudo isso e ainda quis voltar, e então quis foi voltar. Bom. Sim, porque o que aconteceu foi o seguinte, né, depois que passou as turbulências, né, depois que passou as turbulências e as dificuldades, principalmente as dificuldades com o idioma e tudo mais. Então, e você foi sozinho? Eu fui praticamente sozinho, né. Então, quando essas dificuldades passaram, que eu me adaptei com o ambiente e tal, com a cultura e tudo mais, então começou a ficar mais fácil e mais simples, né? Porque eu comecei a me conectar com as pessoas, eu comecei a fazer amizade com as pessoas, aí eu não me sentia mais sozinho, né? Eu não me sentia mais sozinho naquele ambiente e tal, e sempre pensando em voltar para casa, sempre pensando em desistir, né? Então aí foi o que me fez voltar nos próximos anos, porque realmente eu criei uma conexão muito forte com as pessoas de lá. Entendi. Então você acabou aprendendo o idioma deles também? Acabei aprendendo o idioma deles. Como que foi? Foi difícil? Quanto tempo demorou pra... Foi muito difícil, porque eu cheguei lá sem falar o inglês também. Então entendi. eu saí do Brasil falando só o português, eu tive que aprender 2 idiomas ao mesmo tempo,
o português, ou português. Tive que aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, o inglês e o palauano, né? Nossa. O inglês para me comunicar com os líderes e o palauano para me comunicar com os nativos. Pelo nome palauano parece que é difícil. É difícil, é um idioma tribal, né? Tipo assim, você não vai encontrar nenhum vídeo, nada, tipo, nenhuma gramática, nada desse idioma, né? Tipo assim, ele é falado só naquela região. Então levou para mim aí, talvez acho que uns 6 meses para eu poder me comunicar com as pessoas. Nossa. Mas não foi, tipo assim, não era nenhum nível de fluência, né? Então isso me levou tipo assim uns 2 anos para que eu pudesse realmente estar confortável, para me comunicar, para tipo conversar com as pessoas, para dar aulas na escola para as crianças, entendeu? E qual foi a razão de você querer ir lá e continuar lá também? Porque você falou que passou talvez por um período de depressão, Sim. De adaptação e por que você quis continuar e por que você teve a ideia de ir para lá? Tá. Acho que primeiramente eu procurei ir para lá porque eu sempre quis realmente viver uma vida, uma experiência voluntária. Eu sempre quis viver uma experiência voluntária, então ali foi a oportunidade que eu tive de sair do meu país, ir para outro país, viver outra cultura e servir de maneira voluntária, né? E também assim, um dos objetivos era também aprender o inglês. Então eu fui para as Filipinas com esse objetivo de aprender o inglês e também servir como missionário voluntário por um período de tempo, né? Então o meu plano era ficar apenas 1 ano, né? Esse era o plano inicial, mas eu acabei ficando 3 anos porque eu comecei a aprender mais o idioma deles, né? Então quando eu estava ficando mais fluente no idioma nativo, então eu já estava quase indo embora. Aí eu decidi assim, poxa, acho que eu poderia ficar um pouco mais, né? Porque agora eu posso ser mais útil para eles, agora eu posso ajudar eles mais, né? Então essa foi também a razão por eu ter voltado para lá e ficado tipo quase 3 anos. Você ficou também 3 anos seguidos lá? Eu fiquei praticamente 3 anos, quase 3 anos seguidos, porque eu precisei voltar para o Brasil no meu primeiro ano. Eu voltei para o Brasil para levantar mais fundos para que eu ficasse lá o restante do tempo, né? Mas nesse período eu voltei para o Brasil uma vez só. Aí depois eu fui para as Filipinas. Aí eu fiquei lá durante todo o período, porque a pandemia também havia começado, aí eu não podia sair do país. Então você ficou lá na pandemia? Durante a pandemia, durante o pico da pandemia, eu estava lá. E você não ficou desesperado, falando, tipo, vixe, se eu quiser voltar, não tem como voltar? Fiquei, assim, em algum momento, tipo, eu fiquei assim, cara, tipo, e se esse negócio ficar ruim, eu não poder voltar para casa? E eu sempre também pensava na minha família, na saúde deles e tal, né? Os meus pais, eles já não são tão novinhos, né? Então, tipo, eu sempre pensava neles e a vontade de ir embora, tipo, batia bastante, mas eu acabei pensando, não, eu vou ficar aqui, eles estão bem lá, entendeu? Enquanto eles estão bem lá, eu vou continuar aqui também, então acabei fazendo isso. E qual foi o sentimento de... esse sentimento, você poderia descrever melhor... por que você talvez ficou mais depressivo lá? Se foi por causa da sua adaptação, ou por estar sozinho, ou algo a mais? Foi realmente a questão tipo, de eu estar vivendo em uma cultura que não é a minha, de não conseguir me conectar com as pessoas, né? E de não ter ninguém que falasse o meu idioma nativo para que eu pudesse ali tipo, me comunicar e tal, entendeu? E às vezes desabafar e essas coisas. Então esse eu acredito que foi assim a razão principal, né? Porque existe um choque cultural quando você sai do seu país e você vai para outro local onde a cultura é completamente oposta à sua. Então esse choque cultural ele faz com que você realmente experimente muitos sentimentos assim diferentes, entendeu? Tipo assim, muitas dificuldades e tal. Então, tipo, você se tornar um pouco depressivo nesse contexto, tipo, é algo realmente que acontece. Então, eu fiquei um pouco, né? Nesse lance de depressão. Houveram outros episódios que realmente foram difíceis para mim também, né? Mas quando eu cheguei lá, esse foi tipo assim, o primeiro obstáculo mesmo. Entendi. E você acha que você teve que depois, porque muitas vezes, muitos missionários, depois de voltarem da missão, que fica por 3 anos ou mais, eles têm que fazer talvez uma terapia, não uma terapia, mas ir num psicólogo para poder dar como, tipo um detox, assim, você se adaptar de novo, por exemplo, ou
algum problema aconteceu lá e você poder desabafar isso. Sim. Você precisou fazer isso ou depois na volta no Brasil ou pra cá foi tranquilo? Eu não precisei. Eu não precisei, tipo, até hoje, mas eu acredito que no início, talvez, isso poderia ter me ajudado em alguns aspectos, né? Em alguns aspectos. Por exemplo, próximo de eu sair de lá, eu vivi uma experiência, assim, bem traumatizante. Bem traumatizante, porque eu precisei ir em um vilarejo bem distante para buscar uma pessoa que estava doente lá. Então, nós caminhamos quase que 15 horas para chegar na casa da pessoa, pela montanha. Nossa. Então era trilha mesmo, era tipo assim, caminhando pela floresta, né? Então quando nós chegamos lá, a pessoa ela estava incapacitada de andar, então tivemos que pegar ela e carregá-la até o hospital mais próximo. A gente carregou ela pela montanha por aproximadamente umas 13 horas. Então assim, foi bem difícil, né? E aí depois, quando essa pessoa estava no hospital, nós ficamos com ela no hospital. Eu praticamente dormi no hospital por quase 30 dias. 30 dias? Dormindo no hospital, tipo assim, para ajudá-los, para traduzir eles para os médicos e para traduzir os médicos para eles também, porque eles não falam a língua que é falada na cidade. Né? Nossa! Então aí eu tive que ser essa intermediação entre os palauanos e os médicos. Então assim, tipo, isso foi bem difícil e aquele clima, aquele ambiente de hospital. E eu tava ali em uma ala bem crítica, então muita gente, tipo, morrendo, muita gente bem doente, bem ruim mesmo e tal. Então eu tava vendo aquelas coisas, tipo, todos os dias. E tipo, os pacientes, né, que eu levei pro hospital, eu acabei criando um vínculo muito forte com eles, né? Porque eu acabei passando com eles quase um mês no hospital. E aquela pessoa, ela acabou falecendo, né? Então, tipo, ela não sobreviveu porque o quadro dela realmente era bem difícil. Então ela acabou falecendo e eu tive que ajudar a preparar o corpo dela para voltar para a montanha, né? Para tipo retornar o corpo dela para a montanha. E você nunca fez isso? Eu nunca havia feito algo do tipo, né? E nem visto uma pessoa morta. Não, assim. a pessoa morta, sim, eu já havia visto, né? Muitas vezes, mas eu nunca havia tipo assim feito algo como que preparar o corpo de alguém, né? Tipo assim, pegar o corpo da pessoa. Pegar o corpo da pessoa, colocar o corpo dela dentro de um saco, entendeu? Nossa. Aí tipo, preparar o saco, isolar o saco com fita isolante, aí pegar o corpo dela, levar para a base do nosso projeto. Aí lá havia um helicóptero lá que ia levar o corpo dela de volta para a montanha, né? Aí nós fizemos isso, levamos o corpo dela, colocamos no helicóptero e o helicóptero retornou o corpo para a montanha. Então, essa experiência que eu tive, ela foi assim, tipo, bem impactante e bem traumatizante também. Então, depois de algumas semanas, tipo, eu tava com aquela carga muito forte, né? Tipo assim, eu tava bem cansado, bem debilitado, né? E eu me recordo que um dia eu voltei pra montanha, aí eu fui dormir um dia, aí tipo eu tô lá dormindo tranquilo e de repente eu acordo com meu coração disparado, minha pressão super alta. Entendi. E eu tava tendo um ataque de pânico, né? Sério? Eu acordei pensando que eu ia morrer, pensando que eu tava tipo sofrendo um infarto. Aí eu fui pra clínica, as enfermeiras, elas me analisaram, falaram assim, você não tá tendo infarto, possivelmente uma crise de pânico, né? Aí eu fiquei ali na clínica por aproximadamente 1 dia, 2 dias, mas aí tipo o meu quadro começou a piorar muito. Aí precisaram ligar para o helicóptero. O helicóptero foi para a montanha e me pegou e me levou para o hospital, né? Então tipo aquele quadro de crise de pânico, tipo realmente me perseguiu por muito tempo. Entendi. Porque mesmo depois que eu soube que eu estava tudo bem, minha saúde estava normal, tudo tranquilo, mas ainda assim às vezes à noite eu acordava tipo com meu coração disparado e tal, entendeu? Tipo com falta de ar. E eu percebi que tipo isso era resquícios daquilo que eu havia experimentado no passado, né? Então você acredita que foi por esse momento traumático que você lembrava, assim, tinha imagens da sua cabeça? Pior que eu não tinha imagens, era algo assim do nada, tipo eu deitava, dormia, aí quando era tipo de madrugada assim, eu acordava com o coração disparado assim e tal, e tipo levantava, procurava a luz para acender e tal, desesperado, entendeu? Então isso daí por muito tempo ainda tipo esteve comigo, né?
Entendo. É. Então você acredita que o que desencadeou foi esse momento? Foi esse momento. Foi esse momento. O que você desencadeou. pensou assim quando você viu, teve que carregar, preparar uma pessoa morta? Que pensamentos vieram na sua cabeça? Era uma mistura de muita coisa, né? Tipo assim, eu olhava assim, cara, tipo, se a gente tivesse tirado ela antes da montanha e tal, entendeu? Então, tipo assim, vinha aquele senso de, poxa, eu acho que eu poderia ter feito mais por ela. Um pouco de culpa. Assim. Exatamente, exatamente. Pô, eu poderia ter feito mais por ela. Aí depois juntou também o fato de que o esposo dela estava inconsolável e tal, entendeu? Então, além de ter que preparar o corpo dela e fazer tudo ali e tal, eu também tive que, tipo, dar um consolo pro esposo dela, né, que tava, tipo assim, desolado, né? Então, tipo, essas coisas acabou, assim, realmente juntando e foi realmente bem complicado. Então, se fosse para nomear um momento mais traumático da sua vida, seria esse? Ou você tem algum outro momento mais traumático? Seria esse. Esse foi o momento mais traumático, tipo, mais traumático até hoje. Com certeza esse foi. E esse foi faz pouco tempo ou foi quando você começou a missão? Foi quando eu estava para sair de lá no meu terceiro ano. Ah, entendi. Então, praticamente quase uns 3 meses antes de eu sair das Filipinas, isso aí aconteceu. Nossa, bem pesado. Isso aí foi assim, bem realmente traumatizante. Bastante. Eu acredito que eu ia ficar... eu nunca preparei também. Nossa, nunca... Acho que só uma vez eu fui... Vi uma pessoa morta, mas nunca estive perto e tocar e preparar. Tocar e preparar o corpo e tal, né? Eu não sei o que eu ia pensar, não sei, acho que eu não sei. E o mais difícil, assim, pra mim, foi que se fosse uma pessoa desconhecida, eu acho que seria mais tranquilo, né? Claro, você já conhecia. Mas como foi uma pessoa que eu conheci em uma situação já bem, tipo, difícil, né? Que foi vendo ela doente e tal, tendo que tirá-la da montanha, né? Toda aquela dificuldade, né? E depois tendo que estar com ela no hospital, tipo, durante um mês. Então a gente acabou criando um vínculo, um vínculo assim bem forte, né? Bem forte. Então você sentiu como se fosse perda da sua própria família. Exatamente, como se fosse a perda de alguém realmente muito próximo. De alguém realmente muito próximo. Então acredito que isso aí foi algo que realmente trouxe para mim toda aquela carga, né? Claro. Toda aquela carga, aquele peso e o que tornou mais difícil depois realmente o continuar, né? E eu posso dizer também que até continuar no projeto ficou difícil para mim, porque tipo as crises que aconteciam frequentemente enquanto eu estava lá e tal, e os pensamentos que vinham na mente, né, e tal. Então isso aí se tornou até difícil para mim continuar naquele momento. Então eu teria a possibilidade de continuar, né, de ficar lá mais tempo, mas eu já estava com planos de vir para cá também, para os Estados Unidos, então eu falei assim, não, eu vou dar sequência nos meus planos, né? Claro. Então, aí eu decidi realmente sair das Filipinas e ir para o Brasil. Respirada. Dar uma respirada, dar uma pausa, né, e tal. Porque até pode causar burnout, não sei se você já escutou sobre isso, né? Mas você pode ser que aconteça. Deve ter acontecido, se duvidar, não sei. Então, isso é algo que eu realmente considero, porque realmente eu estava exausto também, Muitos missionários falam sobre isso mesmo. Exato. Então, tipo assim, eu estava exausto, eu estava bem cansado, havia sido tipo um mês assim, bem corrido, porque eu não ficava só no hospital. Claro. Às vezes eu tinha que deixar o hospital, ir para a cidade para ir atrás de remédio que não tinha no hospital e tal, e depois trazer, ir atrás de comida para eles e tal. Então, tipo, era o dia inteiro. Quando eu não estava no hospital, eu estava na cidade, indo atrás de coisas. Claro. Então, assim, foi realmente um mês que eu não descansei, eu não parei. Eu não parei em momento nenhum. Nossa. Então, assim, eu acredito que pode ter sido também burnout. Talvez a sobrecarga de trabalho e de atividade, não tendo tempo para descansar. Então, isso aí acho que realmente contribuiu também. Também contribuiu. E a vida de missionário, você quer levar ela como um estilo de vida mesmo ou mais uma experiência que você voltaria, você quer continuar indo em outras missões? Isso aí para mim é um estilo de vida. É um estilo de vida. Porque eu realmente encaro isso como um chamado, né? Algo realmente que eu tenho na minha vida. E tanto que eu voltei 2 vezes depois, né? Sim. Então, tipo... Ficar 3 anos é bastante? Exatamente, é bastante. Mas sabe o que é interessante? Quando eu decidi voltar a segunda vez, eu decidi voltar, mas tipo, na minha mente tinha aquilo, cara,
tô voltando pro local onde tudo aquilo aconteceu e tal, entendeu? De repente pode dar umas crises lá de novo, né? Então, tipo, eu fui com isso na minha cabeça, né? Eu tô voltando para lá, mas eu tô voltando ciente que de repente pode acontecer alguma coisa do tipo de novo, né? Mas, para minha surpresa, eu cheguei lá e foi tudo muito tranquilo, nada, foi zero. Bom. Então eu voltei, o ano passado foi de boa, voltei esse ano super de boa, normal, como se nada tivesse acontecido, né? Mas realmente, tipo, o estilo de vida missionário eu quero levar ele para a vida. Para a vida. E como você acha que juntar essa vida missionária é mais difícil de achar talvez uma esposa ou uma namorada e criar um vínculo com a missão? Não é fácil. Não é fácil. Eu imagino. Não é fácil porque, assim, é um desprendimento que você vive, né? Tipo, você não tem, tipo, um local fixo, né? Tipo assim, se você é missionário, você vai abrir mão de muita coisa, você vai abrir mão, às vezes, de conforto, de comodidade, né? Para você viver realmente uma vida de abnegação, né? Então, realmente é difícil de você encontrar alguém que realmente esteja disposta a viver hoje na Ásia e, tipo, no próximo ano ir para o Oriente Médio, entendeu? E, tipo, viver essa loucura que é a vida missionária, né? Claro. Então, é bem difícil. E, tipo assim, no momento, eu estou realmente prestando atenção e, tipo assim, analisando bem, porque é uma decisão importante, claro, né? É uma decisão importante e realmente eu não irei abrir mão do meu chamado missionário, né? Então precisa ser alguém realmente que também tenha o mesmo desejo, que também tenha o mesmo propósito de dedicar a vida na missão. Sim. E você sente falta de ter talvez uma namorada ou criar uma família, ou você acha que estaria bem se não precisasse? Não, tipo, eu sinto falta, especialmente quando você está trabalhando no campo missionário, por mais que você tenha amigos, tem pessoas ao seu redor, você sente falta de um relacionamento assim mais íntimo, de ter alguém realmente para partilhar a vida com você, né? Para partilhar o seu chamado, para partilhar as dificuldades, né? Para partilhar, tipo, o serviço, né? Então, realmente, sente falta sim. Então, isso daí é fato. Você teve algum relacionamento passado que te tentou barrar dessa sua missão? Eu tive um relacionamento passado, tipo, ela não tentou me barrar da missão, né? Mas eu percebi que ela não estava tipo, tão satisfeita com o fato de que eu queria ir para o campo missionário, né? Entendi. Então, eu acabei vendo, assim, uma incompatibilidade naquilo que eu queria com aquilo que era plano de vida dela, né? Então, possivelmente ela queria terminar a faculdade dela no Brasil, ela queria ter uma vida mais estável no Brasil, né? E, tipo assim, eu não culpei ela por isso, né? Claro, claro. Tipo assim, não, isso aí é preferência de cada um, né? Então, pelo fato de eu ter tido, tipo, essa convicção de que eu precisava realmente servir a Deus no campo missionário, ir para outro país e tal, que no caso foi as Filipinas, né? Então, nós acabamos terminando por isso, né? Então, foi realmente a decisão que nós tivemos que tomar. Você vai para o seu caminho, eu vou para o meu, porque nós temos aí planos de vida diferentes. Você, na época que você terminou o relacionamento, você ficou meio, não sei, não bravo com Deus, mas meio revoltado, tipo, Deus, por que é difícil achar uma mulher que não quer as mesmas coisas que eu? Então, foi difícil o seguinte, né? Tipo, acho que a parte mais complicada foi que eu realmente gostava dela, eu amava ela, né? Então foi difícil para mim, assim, me desvencilhar, né? Claro. Mas ao mesmo tempo, tipo, porque eu estava orando por isso, eu estava orando assim, Senhor, se for da tua vontade, que a gente dê um jeito e continue e tal, mas se não for, que realmente a gente termine e se terminarmos, tipo, eu não vou ter mais nada que me prenda aqui no Brasil e eu vou para a missão, né? Então foi o que aconteceu. Pouco tempo depois terminamos, né? Aí eu falei assim, então agora eu vou para o campo missionário. Então eu fiquei triste pelo fato de eu ter terminado com ela, que eu gostava dela, mas depois eu fiquei em paz sabendo que Deus estava me guiando, né?
Então, o fato de, tipo, de eu ter tomado essa decisão foi o que me trouxe até aqui também, né? Todas essas experiências que agora você tem, né? Exatamente, exatamente. Que foi assim, foram experiências difíceis, bem traumatizantes algumas, né? Mas que, tipo, hoje eu me considero preparado para enfrentar as próximas dificuldades. Claro. Porque é como que, tipo, aquelas dificuldades que eu passei no passado, os traumas e tal, né? Meio que me prepararam, estão me preparando para enfrentar mais dificuldades no futuro, que eu sei que vão ter dificuldades no futuro, né? Talvez serão diferentes tipos de dificuldades, mas eu terei. Sempre há, né? Sempre há. A gente escolhe que dificuldade que a gente quer, né? Exatamente. Sempre é assim. Exatamente. Que sacrifícios. E sacrifícios, E o que você pensa sobre os relacionamentos de agora? Assim, você acha que é mais complicado achar uma namorada, esposa no passado ou agora? Porque tá saindo... Tem muitos movimentos também de homens. Sim. Não sei se você conhece alguns, mas que falam que não pode, que já nem não existe. Existe mulher que dá pra casar ou algo assim. Mas qual é o seu pensamento sobre isso? Você acha que tem ou... Mais ou menos. Eu acredito que tem. Eu acredito que tem, tipo... Mas a minoria. Mas assim, acho que compatível com o estilo de vida que eu quero pra mim... Funilou mais ainda. Começa a funilar bastante. Começa a funilar bastante. Porque assim, eu acredito que tem muita mulher, tipo, que realmente vale a pena a gente pensar em ter um futuro, construir uma família, né? Eu acho que com certeza tem, né? Com certeza tem. Eu acredito que depende muito da pessoa, né? Depende muito do cara, tipo, do que ele está buscando, entendeu? Das prioridades dele, claro. Entendeu? Então, no meu caso mesmo, o grande ponto em questão é o estilo de vida que eu vivo, né? E se a pessoa está disposta também a viver esse estilo de vida, né? Então, existem também hoje em dia, tipo, várias ideias e ideologias que estão aí permeando a mente das pessoas que particularmente comigo, não daria certo, né? Não daria certo. Então, tipo, é basicamente isso. Eu acredito que a pessoa ideal é aquela que partilha os mesmos princípios que você, aquela que, tipo, tem sonhos, planos e aspirações, né? E que te apoie naquilo que você está fazendo, né? Então, é isso que eu busco, né? E tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Não está fácil, né? Tá difícil mesmo. E sobre a sua missão, o que você... Foi o que mais te marcou e o que você pôde aprender da missão? Da missão. O que eu pude aprender? É que, por mais difícil que sejam as circunstâncias, você sempre vai aprender lições valiosas se você persistir e se você enfrentá-las. Então, eu cheguei lá praticamente com muita dificuldade, né? Tipo, sem falar um idioma, sem falar 2 idiomas, né? Não falava inglês e não falava o idioma nativo. E tendo que me conectar com as pessoas e tendo que superar as dificuldades, né? Então, se eu tivesse desistido já no primeiro mês, eu teria me poupado de muita coisa que iria acontecer, né? Mas eu realmente não saberia onde eu estaria hoje, né? E poupado de muito conhecimento, né? Também. Poupado de muito conhecimento, exatamente. Porque as experiências que você vive, quer sejam boas ou ruins, elas se transformam em aprendizados, né? Então, eu acredito que as experiências difíceis que eu vivi realmente me ensinaram muitas coisas e moldaram o meu caráter para quem eu sou hoje, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa completamente diferente daquela que eu saí do Brasil há quase 5 anos atrás. Certamente mudou, né? Certamente mudou muito. Então, então é isso, tipo, o que eu levei assim de realmente aprendizado é que, por mais que as dificuldades sejam muitas e grandes, se eu persisto tentando fazer com que as coisas deem certo e aconteçam, eu posso atravessar as dificuldades, aprender muitas coisas e me tornar uma nova pessoa. E se você nunca tivesse feito missão, o que você acha que você
qual seria a sua convicção na vida? Teria alguma outra coisa que você ama e estaria fazendo, você acredita que estaria fazendo agora? Olha, eu acredito que se eu não estivesse trabalhando como missionário, talvez eu estaria no Brasil trabalhando como personal trainer, ou talvez eu haveria feito um mestrado ou um doutorado na área de ciência do exercício, alguma coisa desse tipo eu teria feito. Mas eu não consigo garantir se de repente eu estaria realizado ou não. Né? Você se sente realmente realizado? Eu me sinto completamente realizado. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Que bom. Eu sou uma pessoa feliz. Tipo, hoje, tipo assim, com a vida que eu tenho, com as oportunidades que Deus me deu e com o chamado que eu tenho na vida, eu me considero uma pessoa feliz, realizada. E como foi, eu não sei, você é personal trainer, gosta também de malhar. Sim. Como foi ficar na missão e talvez não poder malhar, talvez perder também massa muscular ou... Eu tava mais desencanado com relação à massa muscular e tal. Eu já fui muito mais forte no passado, né? Eu já fui muito mais fitness no passado, né? Mas nas Filipinas eu acabei perdendo muita massa magra, eu perdi 20 quilos lá e esses 20 quilos foi massa magra e gordura também. Tudo. Então foram 20 quilos que eu perdi lá nas montanhas nesses 3 anos, né? Nossa, claro, 15 horas, né, caminhando, acho que já... Sim, não, a minha vida era caminhar, todos os dias minha vida era caminhar. Então, tipo, eu caminhava todos os dias e não tem caloria, não tem gordura que resista, entendeu? Aquele estilo de vida. E eu estava vivendo também praticamente uma vida vegana lá, né? Porque eu não comia carne, porque a gente não tinha carne, a gente só comia o que a terra produzia mesmo. Caramba, que era arroz. E também não devia ser muita coisa, né? Existiam épocas que tinha bastante mandioca, que tinha bastante batata, aí tinha época de manga, aí tinha época de abacaxi, tinha abacaxi e tal, né? Mas a questão é que eu comia realmente mais era arroz e vegetais. Ah, tá. Então, tipo, esse estilo de vida e essa dieta que eu tive acabou proporcionando que eu emagrecesse muito. Então, quem quer emagrecer, faça a missão. Vamos para Palawan. Vai lá. Vamos para Palawan. Mas assim, eu tava meio que desencanado com relação a massa muscular e tal, não sei o que, né? Uma coisa eu consegui que eu queria, que era ficar seco. Eu fiquei seco. Sem gordura? Sem gordura. A gordura, o meu percentual com certeza tava por volta de 5. Caramba! Né? Então, tipo assim, tava muito baixo. Então, pelo menos um objetivo de vida eu conquistei perdendo massa muscular e perdendo gordura, entendeu? Então, e você acha que a galera, eu não sei como que é, mas eles também são mais magros, mais... Eles são. Tipo, o padrão palauano, eles são secos. São bem eles secos. Eles são fortes também? Eles são fortes também porque eles precisam, eles sempre caminham, sobem a montanha, desce a montanha, então eles têm pernas muito fortes e eles também levam coisas, né? Eles carregam coisas pela montanha, então eles são bem fortes. Eles são bem fortes mesmo. Então, todos os palauanos eles são bem atléticos. Ninguém tem carro, né, então... Não, é só caminhar, claro. é só andar. Até mesmo as pessoas que são mais velhas, tipo 60, 70 anos, você vê que tipo, eles são fortes também. Bem mais resistentes que eles gente. são bem mais resistentes que muita gente nova. Né? Então, eu vivi o estilo de vida deles por quase 3 anos. Né? Nossa, então... O que foi bom, é tipo... Quando eu saí de Palawan, por mais que eu sofri aquelas dificuldades e tal, mas quando eu fiz os exames, os meus exames estavam todos perfeitos. Nossa! Todos perfeitos. Entendi. Então, tipo, aí que eu percebi que o que havia acontecido era algo realmente mental, mais mental do que físico. Claro. Né? Então, porque estava tudo perfeito. E eu percebi que o estilo de vida que eles vivem lá é um estilo de vida que é saudável, né? Existem alguns problemas, várias doenças que eles desenvolvem lá e tal, mas é por conta de higiene e outros fatores, né? E talvez também, não sei se pessoas também entrando lá, né? Missionários, não sei se podem levar, não sei se é muito fechado lá, mas se lá, indo outras pessoas de outros lugares, pode ser que leve também algumas doenças. Não sei se acontece isso, né? Mas... eu não sei se isso acontece lá agora, talvez isso aconteceu no passado quando eles viviam realmente bem isolados. E o primeiro estrangeiro chegou, né? Mas agora tá bem tranquilo. Mas eu concordo, existem casos de pessoas que viviam em locais tribais, isolados, que quando chegou um estrangeiro, tipo, ele chegou e ele levou doenças que eles não tinham. Só que lá já eles estão acostumados, né? Já tem bastante galera lá. Exatamente. Então agora, tipo assim, se eles já tiveram no passado, eles já criaram anticorpos contra aquilo, entendeu? E
Eu sempre pergunto também para os convidados qual é o maior obstáculo ou um hábito ruim ou até trauma que a pessoa queira se desfazer na vida delas. Algo bem profundo que já está incomodando por muito tempo, mas ela fala, não, eu quero me desfazer desse hábito ou desse obstáculo. Sei. Você tem algum? Eu acredito que no meu caso, recentemente, tem sido a procrastinação. Procrastinação. Então, tipo, eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso, tipo, ter uma rotina, eu preciso, por exemplo, estudar na faculdade, eu preciso me programar para o meu trabalho e tal, entendeu? E eu acabo procrastinando e eu não faço as coisas que eu deveria fazer em tempo, né? Então, isso daí, tipo, entra várias coisas, entra, tipo, celular, tipo, rede social, e entra YouTube, Netflix, entendeu? Essas coisas que, tipo assim, às vezes acaba tomando muito nosso tempo, né? Sim. Então, por tomar o meu tempo, aí eu acabo deixando de fazer coisas que são essenciais, né? Então, eu acredito que a procrastinação é algo, assim, que eu realmente preciso me livrar da minha vida. Está te afetando bastante. Me afeta muito, me afeta muito. Especialmente nesses anos de faculdade. Tenho tirado notas boas, mas eu poderia, tipo, render bem mais se eu não perdesse tanto tempo com essas coisas. E algum hábito que você queira muito introduzir na sua vida? Um hábito que eu quero introduzir na minha vida. Algo bom, assim, que você queira mudar na sua vida. Eu acho que, recentemente, é ter uma alimentação mais saudável. Alimentação saudável. Isso aí é algo assim... Ainda mais aqui, né? Mais difícil. Eu não estou conseguindo recentemente, tipo assim, ter uma alimentação balanceada. Isso já tem me afetado há muito tempo. Então eu tenho me prendido muito a comidas rápidas e prontas e tal, entendeu? E eu sei... É difícil. E eu sei que isso... talvez não está me afetando tanto agora, mas talvez no futuro isso pode me afetar mais, né? Então, eu acredito que de maneira mais imediata, ter uma alimentação mais balanceada, mais saudável, né? E tendo uma rotina alimentar também. Então, acho que isso aí é o hábito que eu preciso incrementar. Se você pudesse escolher, você gostaria de voltar para ter uma alimentação saudável que nem lá de Palawan? Ou tentar fazer aqui algo, ou do Brasil, ou qual você acha melhor, do Brasil, de Palawan, ou aqui nos Estados Unidos, mais fácil de fazer uma alimentação saudável? Olha, eu acho que Palawan e Brasil, tipo, eles estão assim, bem com relação à alimentação assim e tal. Porque a gente tem acesso a muitas frutas e muitas verduras e legumes no Brasil e nas Filipinas também, né? Nas Filipinas, eu acredito que a circunstância provocou em mim o comer como eles comem. Claro. Porque eu estava naquela circunstância. Agora, no Brasil aqui, eu estou numa circunstância completamente diferente. Eu posso comer o que eu quiser. Né? Então, eu acredito que também não é a questão... porque aqui eu tenho acesso à comida boa também, a vegetal, a legumes e tal. No Brasil eu também tenho acesso a isso. Mas eu acredito que é mais uma questão de você se dominar, de ter um domínio próprio, entendeu? De você se controlar e de você, tipo assim, ter realmente... você escolher comer de maneira saudável. Nossa, né? sim. Então, acredito que é essa a questão que eu preciso aí trabalhar. Né? Ainda mais porque a cada esquina você olha assim... Todo McDonald's, Burger King. Exatamente. Aqui, com cada esquina tem uma tentação, entendeu? Taco Hell. Taco Hell. Mas eu acho que a grande dificuldade, dizendo aqui, tipo assim, é a rotina. Às vezes eu trabalho muito, estudo muito e às vezes, tipo assim, eu não consigo me organizar para cozinhar, por exemplo. Então, ao invés de cozinhar, eu vou assim, eu vou lá comprar um negócio que é só entrar na fila lá do drive-thru e comer, né? Então, às vezes, essa facilidade, essa comodidade de você ter a comida rápida de maneira instantânea, entendeu? É muito mais cômodo do que você ter que ir para sua casa, você ter que comer, você tem que preparar a sua comida, né? Algo que eu tentei fazer, e que tipo, isso aí durou tipo uma semana e pouco, que era no domingo preparar a comida para a semana inteira. Fazer marmita. A marmita. E eu fiz isso aí e foi muito bom, cara, porque eu tipo, terminava o meu trabalho, eu ia para casa, só colocava a comida no micro-ondas, esquentava, comia, entendeu? Tipo, era em 5 minutos eu tava comendo. Claro. Aí eu terminei de comer e tal... e volto pro trabalho de novo, né? Só que aí agora, tipo, eu chego em casa e tá tudo tipo assim, sem preparar. E daí não dá vontade também, né? Tirar um dia para fazer marmita. Exatamente. Então talvez, acho que se eu voltar se eu persistir
nessa prática, eu acredito que vai ser muito benéfico. Entendi. Então, terminando a conversa, eu tenho uma pergunta para você. Qual foi o melhor conselho que alguém te deu? O melhor conselho que alguém me deu? Tem que pensar bem nisso aí. Tem que pensar bem nisso aí. Qual foi o melhor conselho que alguém me deu? Caraca, brother. Faz tempo que eu não recebo conselho de gente. Tá difícil, né? Porra! Pior que é difícil mesmo receber um bom conselho de alguém, eu acho. Deixa eu ver. O melhor conselho. Eu poderia chegar e falar assim, corre atrás dos seus sonhos e tal, não sei o quê. Não, mas isso é muito óbvio, né? Não sei, depende, tem gente que fala, né, corre atrás dos seus sonhos, mas só a pessoa não faz, daí não vai ser o melhor conselho pra ela, mas se foi pra você... Exatamente. Não, eu acredito que existiram alguns amigos que, no começo, né? No começo, quando eu estava para tomar a decisão de sair do Brasil, e tipo ir atrás dos meus sonhos de ser missionário e tal, de estudar aqui na Andrews, nos Estados Unidos um dia, né? Muitas pessoas, amigos próximos também no Brasil, eles disseram, cara, você é maluco, o que você vai fazer lá, cara? Você vai ficar tipo 2 anos, 3 anos sem trabalhar, sem fazer dinheiro e tal, se fosse você eu ficava aqui. E eu realmente considerei a hipótese de, tipo, cara, eles têm razão, né, meu? Tipo, eu já preciso levantar uma grana, levantar um patrimônio pra mim, né? Mas aí, tipo, outras pessoas, na hora, tipo assim, que eu conversei com eles, assim, cara, velho, você, tipo, tá solteiro, entendeu, agora, e se é esse o seu sonho, se é isso que você quer buscar, cara, vai, se não der certo, você volta, entendeu? Você sempre vai ter sua família aqui, os seus amigos aqui, entendeu? Então, não deixa de, tipo, tentar algo novo na sua vida porque alguém tá te desmotivando, entendeu? Isso mesmo. Então, porque você nunca vai saber o resultado de você tomar essa decisão se você não for. Aí vai ter o arrependimento de talvez não ter ido, né? Exatamente, então isso daí que pesou bastante, né? Porque eu comecei a pensar, cara, eu não vou agora, mas e se eu não for e me arrepender? Né? Então eu prefiro ir, se deu certo deu, se não deu eu volto, né? Mas deu tão certo que eu tô aqui hoje, né? E sobre arrependimento, qual o seu maior arrependimento na vida? O meu maior arrependimento na vida, eu acredito, foi o fato de eu não ter tomado essa decisão quando eu tinha 18 anos. Entendi. Queria ter sido mais cedo. Exatamente. Porque, tipo, eu hoje paro para pensar, né? Tipo, onde eu estaria hoje se eu tivesse tomado a decisão de servir como missionário nos meus 18, 19 ou 20 anos. Então, tipo, eu realmente não consigo imaginar onde que eu estaria hoje. Entendi. Então, tipo, esse é tipo um arrependimento que eu tenho. Eu acabei perdendo muito tempo da minha vida fazendo coisas que não me acrescentaram em nada, né? Então, tipo, se eu tivesse tomado essa decisão lá nos meus 20, talvez hoje... Eu não sei onde eu estaria, mas talvez estaria bom. E você falou uma questão muito importante sobre patrimônio. Você acredita que agora hoje em dia tá mais difícil, parece, de criar, porque os nossos pais falam, quando eu tinha 20 anos já tinha uma casa, um carro, já tinha 3 filhos, 2 pós-graduações. Você acha sobre patrimônio, você tem algum receio, algum medo de não ter, talvez, não sei, construído um patrimônio que nem antes, que nem os seus pais, por exemplo? Não, hoje eu não tenho esse medo. Hoje eu não tenho esse medo. Por exemplo, hoje o meu patrimônio, tipo, é o quê? É um Apple Watch, um iPhone, entendeu? E tipo, minhas coisas, né? Eu não tenho, aqui nos Estados Unidos, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, entendeu? Eu não tenho essas coisas. Isso não quer dizer que um dia eu não queira ter. Claro que eu quero ter, tipo, uma casa, um local fixo onde eu possa voltar e falar assim, não, aqui é o meu lugar, né? Isso aí eu quero, com certeza. Mas, atualmente, com a vida que eu tenho vivido de missão e missionário, tipo, eu não tenho ainda visto a necessidade de ter algo fixo assim, entendeu? Tipo, um patrimônio físico, uma casa, um carro e tal, entendeu? Claro que, tipo assim, eu
almejo ter uma família, né? Que esse tipo, é o maior dos patrimônios que a gente pode ter, né? Mas eu não tenho esse receio. Eu não tenho esse receio. Então você acredita que você ainda, nesses tempos de agora, ainda assim você conseguiria, de boas, construir um patrimônio? Eu conseguiria. Eu conseguiria. Entendi. Aqui mesmo, tipo, existem possibilidades de eu construir patrimônio aqui. Ah, sim. Existem possibilidades de eu construir patrimônio no Brasil. Né? Eu não vejo hoje, eu não me vejo hoje morando no Brasil mais. Ah, entendo. Então eu não percebo meu chamado missionário como um chamado para voltar para o Brasil. Eu encaro meu chamado missionário para trabalhar em locais onde até mesmo o cristianismo não está presente. Que é em um local onde a gente chama de janela 1040, Sim. que é uma parte no globo, né? Que não entra, né? Isso, que a predominância das pessoas que vivem lá, eles não são cristãos, né? Então, tipo, eu me vejo trabalhando nesses locais. E até tem risco de morte, né? Exatamente. Para a pessoa que vai lá e tenta em alguns introduzir locais, o cristianismo. Em alguns locais, em alguns países é bem delicado, né? Mas por isso também, tipo, eu não me vejo morando no Brasil. Eu tenho minha família, tipo, sempre vou voltar para o Brasil e visitar o Brasil, né? Mas eu não me vejo morando lá. Eu estou também tirando a cidadania italiana agora. Então, tipo assim, então você tem várias possibilidades. Eu tenho várias possibilidades para ir, né? Tenho a Europa, tenho aqui, tenho o Brasil, né? Mas quando eu terminar aqui, possivelmente eu vá para algum lugar aí trabalhar como missionário de carreira. Então, o seu objetivo é não voltar mais para o Brasil, é ser do mundo lá. Viver no mundo. Eu digo que eu sou cidadão do mundo agora. Cidadão do mundo. Então, o meu prazer é, tipo, visitar novos lugares, conhecer nova cultura, aprender um novo idioma. Então, tipo assim, esse é o meu prazer na vida hoje, né? Então, mas, como eu disse, eu não sei o futuro, né? Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Claro. E então, para finalizar, uma frase que você poderia dizer sobre a missão, ou algum conselho para alguém que queira ir para a missão. Certo. Se realmente a pessoa tem o interesse de ir para a missão, principalmente uma missão transcultural em outro país, a pessoa precisa estar ciente que haverão dificuldades, haverão realmente obstáculos, principalmente obstáculos com o idioma e com a cultura, né? E que é parte do processo você passar por todos esses obstáculos, né? Mas se você realmente persistir e você continuar, você vai superá-los, né? Existe uma frase que um professor meu disse uma vez: você realmente se torna um missionário quando você tem a escolha de voltar para casa, de desistir, mas você persiste. Quando você persiste em meio à vontade de voltar para casa, é ali que você se torna de fato um missionário, né? Então, eu realmente incentivo todos aqueles que querem ter essa experiência missionária, todos aqueles que querem sair do país, todos aqueles que querem aprender um novo idioma, né? Então, eu realmente incentivo que vão e façam, né? E se eu fosse dar um conselho, o meu conselho seria: se você é novo, se você tem tipo 20 anos de idade e tal, vai, tipo, tem essa experiência enquanto você é novo. Claro. Entendeu? Até mesmo, pô, não comecei uma faculdade ainda e tal, eu tenho que começar uma faculdade. Assim, cara, relaxa, você tem tempo para fazer a faculdade, entendeu? Às vezes você viver uma experiência, entendeu? Em um outro local, em uma outra cultura, conhecendo um novo grupo de pessoas, aprendendo um novo idioma, às vezes isso aí é muito mais vantajoso e enriquecedor do que você ficar talvez sentado ali em uma sala de aula, aprendendo coisas e tal, entendeu? Também acho. Então eu acredito hoje, tipo assim, se eu tivesse tido essa experiência antes de eu ter ido para a faculdade, cara, tipo, eu teria uma outra cabeça, uma outra visão, até mesmo para escolher o meu curso. Né? Entendi. O que você teria escolhido? Eu teria feito ou enfermagem ou medicina, alguma coisa desse tipo, né? Claro. Com base na experiência que eu vivi. Então eu Sim. teria feito um outro curso que seria mais prático e que eu poderia ajudar mais pessoas de maneira mais palpável, sabe? E então, 3 ou 2 coisas que uma pessoa precisa ter ou se preparar para ir numa missão, que sim ou sim devem ter. Eu acredito que o primeiro é ter a disposição de ir, né? É ter realmente, é realmente decidir, assim, cara, eu vou ser missionário. Como que eu vou ser? Eu não sei, mas eu vou. E a segunda é se preparar. Em qual sentido? Se preparar, se você não fala inglês,
começa aprendendo inglês. Começa aprendendo inglês, estudando inglês e tal, porque qualquer lugar que você for nesse mundo, você vai se deparar com o inglês. É, inglês. O inglês, tipo, ele é o básico, né? Então, eu passei por muitas dificuldades que eu não teria passado se eu soubesse falar o inglês. Então, se dedica no aprendizado da língua e escolhe, tipo, tenta, tipo, ora para Deus te revelar o local onde você vai ir, entendeu? Onde você se sente mais inclinado aí. Entendi. E estuda sobre o local, estuda sobre as pessoas, estuda sobre a língua, entendeu? Tenta conhecer um pouco mais do local para onde você quer ir, entendeu? E assim você vai, tipo, sendo moldado, a sua mente vai moldando, você vai desenvolvendo uma percepção do local onde você quer ir e tal. Quando você chegar no campo missionário, você vai estar... Você não vai estar 100% preparado, mas você vai estar, tipo assim, à frente de muitos que... pelo menos com a base, né? Você vai estar à frente de muitos que, como eu, foi e passou por muitas dificuldades. Entendi. Entendeu? Então, muito obrigada, André, por ter aceitado, por De ter nada. expandido por meio de compartilhar suas experiências. Legal. E esse foi mais um episódio do Naked Mind. E agora a gente vai lá fazer o desafio. Show. Beleza. Pô, que da hora, o bate-papo mó top. Obrigada. Curti, pô, eu Gostou? gostei mesmo. Tipo, eu não havia feito, tipo, um bate-papo como esse antes, assim. Tipo, pessoas já me chamaram pra participar de podcast e tal, mas tipo assim... legal. Mas tipo, esse papo foi da hora, eu curti mesmo. Gostou? Pô, gostei. Obrigada. Eu gostei, sério mesmo. Sério mesmo, pô. Continua fazendo aí o seu canal aí, que, pô, mó da hora.